tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção dos problemas propostos na aula de ontem. Então, vamos ler o problema aqui, vou ler o problema para vocês, acompanhem junto comigo. Isabela tem 8 anos e gosta muito de brincar com seus colegas do prédio. O prédio de Isabela tem 15 andares com 4 apartamentos em cada andar. Todos os dias ela acorda às 7h30, toma o seu leite, corre para o apartamento da sua amiga Camila para brincar. Ela leva a sua coleção com 3 centenas de minis personagens e brinca com Camila, que tem meia centena de minis personagens a menos do que Isabela. Quantos minis personagens as duas têm juntas? Observem aí que eu destaquei em amarelo a pergunta do problema. Quantos minis personagens as duas amigas têm juntas? Então, será que eu preciso de todas essas informações aqui? O horário que a Camila acorda, a quantidade de apartamentos, o leite que ela toma. Olha só, todos esses dados aqui não me ajudam a resolver a pergunta do problema, do que o problema está pedindo. Então, tudo que está sublinhado aqui, eu marquei para vocês, são dados a mais. Na verdade, eles estão aí, mas eles não contribuem para que eu resolva o problema. Então, pensando só na resolução do problema, eu tenho que saber quanto que ela leva de brinquedo, dos mini personagens, e quanto que a amiga dela tem, e quanto elas têm juntas. Então, se Camila tem 3 centenas, ou seja, uma centena é 100, 3 centenas, 3 vezes 100, Camila tem 300 personagens. Isabela tem meia centena a menos. Então, se uma centena é 100, ela tem a metade, 50 a menos, mas não é o que ela tem ainda. Ela tem 300 menos 50, 250. E juntas, elas têm 300 mais 250, ou seja, 550 minis personagens. Então, esse é um problema que tem um excesso de informação, certo? Excesso de dados para eu resolver. Vamos para o próximo. João tem 47 anos e trabalha como garçom há 15 anos. Na próxima sexta-feira, dia 25 à noite, haverá uma festa para 20 convidados. Então, João terá que distribuir igualmente 156 copos em 9 bandejas. Aí eu marquei novamente a pergunta em amarelo. O que o problema está pedindo? Quantos copos ele deve colocar em cada bandeja? Sobrarão copos fora da bandeja? Se sim, quantos, né? Então, o que eu faço? Eu pego os 156 copos que ele tem, divido em 9 bandejas, então em cada bandeja terá 17 copos. Ao final dessa conta, vocês vão notar que o resto... vão notar que o resto dessa operação são 3 copos, né? O que está sobrando, ele está dividindo o copo, então vão sobrar copos. Então, eu respondo aí a pergunta, né? Quantos copos ele deve colocar em cada bandeja? 17. Sobrarão copos? Sim, 3 copos. Percebam que é tudo isso que está novamente sublinhado, são dados a mais que não vão me ajudar a resolver o problema, certo? Então, eu tenho que filtrar aquilo que eu preciso, dos dados que eu preciso para solucionar o problema, e os demais são dados em excesso. Próximo. Júnior é um menino muito bonito. Ele tem 9 anos e gosta muito de brincar. Todo domingo acorda às 8, toma seu café da manhã e liga para seu amigo Ricardo, que tem 8 anos, e o convida para jogar. Numa manhã de domingo, Júnior pegou 3 dezenas de figurinhas para brincar. No final da brincadeira, ele havia perdido 1/5 de suas figurinhas e Ricardo ficou muito contente, porque agora ele tinha o triplo de figurinhas de Júnior. Com quantas figurinhas Ricardo ficou? Então, a pergunta do problema, né? Júnior pegou 3 dezenas, ou seja, 30 figurinhas. Uma dezena, 10, 3 dezenas, 30. Ele perdeu 1/5, ou seja, esse total de figurinhas, eu vou dividir em 5 partes e vou pegar uma. Lembram disso, das atividades anteriores? Então, ele vai
ele perdeu 6 figurinhas. 1/5 representa 6 figurinhas. Então, eu tiro 30 menos as que ele perdeu, ele ficou com 24. E Ricardo ficou contente por quê? Porque ele tem o triplo das figurinhas de Júnior. Então, 24 vezes 3, 72 figurinhas. Observem novamente que todos aqueles dados lá em cima não me ajudam a resolver o problema. Eu também não vou precisar de todos aqueles dados, certo? Então, é um problema novamente com excesso de dados. E o quarto e último problema, Patrick tem 2 cachorros de raças diferentes. Um ele leva para passear todos os dias ímpares do mês e o outro todos os dias pares. Ele nunca sai para passear com os 2 cachorros juntos e faz caminhadas de 500 metros durante cada passeio de segunda a sexta. Na semana passada, Patrick teve um gasto de R$ 125 em rações com cada cachorro. Quantos metros Patrick caminha por semana? Olha só, novamente vários dados e esses aqui que eu já marquei, também eu não vou precisar para resolver o problema, certo, gente? Então, o que acontece aí? Eu tenho que só filtrar o que eu preciso. Então, a pergunta aqui do Patrick, quantos metros caminha por semana? Se ele caminha por dia 500 e ele caminha 500 metros e ele só caminha de segunda a sexta, eu multiplico 500 por 5 e eu acho 2.500 metros por semana. Essa é a pergunta do meu problema. Novamente, um problema com excesso de dados. Então, fiquem atentos aí na leitura do problema, do que vocês precisam destacar para resolver o seu problema. No caso, eu destaquei aquilo que eu não precisava para resolver, para mostrar para vocês que são problemas com excesso de dados, com informações que a gente não vai utilizar para resolver os problemas. Ok, turma? Vamos fazer outros problemas ao longo dessa semana com novas correções comentadas. Espero que tenham gostado desta que eu fiz hoje. Tchau, tchau.